Eu trago um tema nessa noite de Terça Mais. E o tema que Deus pediu para eu pregar para vocês é: não deu certo? Então caminhe mais um pouco. Não deu certo? Então caminhe mais um pouco. Pergunta para o seu irmão: irmão, não deu certo? Então caminhe mais um pouco. Por que ficar triste pelo fato de não ter dado certo? Por que desistir pelo fato de não ter dado certo? Quem foi que disse que Deus não está no negócio pelo fato de não ter dado certo? João 9:1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: isso está acontecendo para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Versículo 6, por favor. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Olhe para cá, por favor. Quando nós observamos os últimos versículos do capítulo anterior, do capítulo 8, nós entendemos que Jesus ele está saindo do templo em Jerusalém. E ao sair, passando pela rua, Jesus ele vê um cego de nascença. Ele depara, ele cruza, ele se encontra com um cego de nascença. Então seus discípulos perguntam para Cristo, perguntam a Jesus: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Perceba uma curiosidade nessa pergunta dos discípulos. Por que
eles estão perguntando a Cristo que o motivo da doença era por conta de um pecado, seja dele, do cego ou dos pais, porque havia uma crença no povo judeu que atribuíam doenças físicas ou psicológicas ao pecado. Era uma crença deles. Para eles, uma pessoa que estava muito enferma, uma pessoa que nascera cega, tinha um motivo: ou os pais pecaram ou ele pecou. Queridos, nós sabemos que todo pecado tem consequências, sim ou não? Sim. Nós conhecemos muito bem a lei da semeadura: tudo que o homem plantar, ele colherá. Todavia, não podemos atribuir qualquer necessidade que uma pessoa tenha, seja física ou mental, ao pecado. Porque se assim fizermos, estaremos declarando, afirmando que o nosso Deus é um Deus vingativo, que quando alguém peca, ele pesa a mão com alguma enfermidade. Então essa crença era deles, dos judeus, por isso dessa pergunta. Como se Deus pagasse o mal que as pessoas fazem com mal. Eu posso dizer que quem pensa assim não conhece nada de Deus, porque afinal Deus é amor. Tiago, ele fala que Deus não pode ser tentado e não tenta a ninguém. Mas o fato aqui é que esse homem, ele estava com algumas necessidades. O fato aqui é que esse homem estava precisando de respostas. Ele estava precisando de uma intervenção de Deus. Ele estava precisando de um milagre. E não é jargão de precador. O Espírito fala ao meu espírito. Que essa noite é uma noite de intervenção divina. Essa noite é uma noite de Deus suprir necessidades de pessoas. Essa noite é uma noite de milagres. Meus filhos, minhas filhas, existem situações que passamos que nós muitas vezes não entendemos por que estamos passando. Mas para algumas pessoas hoje aqui, o que está acontecendo na tua vida, eu quero dizer para você: não se desespere, não se preocupe, não desanime. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam: isso aconteceu por conta de um pecado? Jesus dá uma resposta: não. Isso está acontecendo para que as obras do Senhor se manifestem na vida dele. Eu vim dizer para você o que você está passando, o que está acontecendo, não é para você se preocupar, não é para você desanimar, não é para você baixar a cabeça, não é para você recuar. O que está acontecendo é para que as obras de Deus se manifestem na tua vida e o nome dele seja glorificado no final de tudo. Então não desanime, não baixe a guarda, não recue, não desista.
Eu sei que existem momentos que passamos que são bem difíceis. Mas a minha palavra para você nessa noite é: confie. Caminhe mais um pouco. Caminhe mais um pouco. O que está acontecendo é para que no final o nome de Deus seja glorificado. Em João, no capítulo 11, versículo 39, Jesus vai para o local onde seu amigo Lázaro estava sepultado. E quando Jesus chega no local que sepultaram Lázaro, Jesus ele fala o seguinte: tirem a pedra. E quando as pessoas estão indo para tirar aquela grande pedra, Marta, a irmã de Lázaro, ela fala assim: meu Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem mais de 4 dias que meu irmão está sepultado. Então Jesus ele olha para aquela mulher e fala assim: eu não te falei, eu não te disse que se você cresce, você viria a glória de Deus? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para pessoas em que o sonho foi sepultado, que o casamento está morto, que os seus projetos foram sepultados, e por conta de tudo o que tem acontecido, você está pensando em parar. A palavra que Deus tem para você nessa noite é: olha aqui para mim, não desista, creia, porque você verá a glória de Deus. Quando Jesus olha para Marta, Jesus fala assim: eu não te disse. Ei, lembra quando ele falou? Lembra quando ele deu a promessa? Lembra quando ele disse que iria fazer? Você lembra? Mas aí por conta dessa luta, por conta dessa guerra, por conta das coisas dando errado, você está perdendo a fé, você está desanimando. Mas um dia ele falou, um dia ele te disse que iria fazer, um dia ele fez a promessa. Quando Jesus chega para Marta e fala assim: eu não te disse, Jesus estava dizendo: ó, lá na sua casa nós conversamos. Quando eu cheguei na sua casa, eu falei para você que o milagre ia acontecer. Porque agora que eu estou mandando tirar a pedra, você está duvidando? Ei, porque agora que tem uma pedra de dificuldade, porque agora que tem uma pedra de problema, porque agora os problemas se amontoam, você está duvidando? Um dia ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir. Continue crendo, continue crendo, continue crendo. Ele é fiel para cumprir. E no final, no final, você verá a glória de Deus. Sabe, eu tenho aprendido isso. Não deu certo? Caminhe mais um pouco. Foi isso que aconteceu com aquele cego. Jesus se encontra com aquele cego. A Bíblia diz que ele cospe, pega areia e faz lama. Saliva com areia é lama. E pega aquela lama e passa nos olhos do cego. Agora, o que me chama a atenção é que quando Jesus faz tudo isso,
o cego não enxerga. Os olhos do cego não se abriram. E aí, quando eu olho para essa cena, me vem à memória Marcos 10, 46, a história do cego de Jericó. Eu tenho aqui Jesus diante de um homem cego de nascença, em que ele faz lama com a sua própria saliva, passa nos olhos desse homem e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E no caminho até o tanque de Siloé, esse homem não enxerga. Mas aí eu vou para Marcos 10, 46 e vejo Jesus passando pelas ruas de Jericó. Um cego e mendigo grita por ele. A multidão manda o cego calar a boca, mas ele continua gritando mais alto. Jesus escuta, pede para trazer o cego. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele diz assim: Senhor, eu quero ver. Jesus nem toca nele. Jesus nem toca no cego de Jericó. Jesus só fala assim: ó, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente, quando? Imediatamente ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Mas aí eu me deparo com uma cena em que Jesus, ele faz lama com a sua saliva, passa nos olhos de um cego e ele não enxerga. Quando em outro, ele só libera uma palavra e ele enxerga. Por quê? Porque duas necessidades iguais, mas ações diferentes. Porque com o cego de Jericó ele só libera uma palavra, com esse cego de nascença ele faz lama, passa nos olhos e manda ele ir até Siloé. Diga Siloé. Diga Siloé. Meus filhos, existem pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, como esse cego de nascença. Ele se encontrou com Jesus, mas naquele momento a sua necessidade não foi suprida. Agora existem pessoas que, na primeira vez que já se encontram com Jesus, suas necessidades já são supridas. O cego de Jericó. Mas esse não. E nós precisamos aprender alguma coisa aqui. Nós precisamos aprender que existem momentos que o milagre vem logo, que a situação é logo resolvida. Existem momentos em que nós estamos passando por algum tipo de necessidade e oramos e Deus logo supre. Pensa um pouco quantas coisas você já orou e Deus resolveu rápido. O fato dele não ter resolvido essa ainda não significa que ele não é Deus. Não significa que ele não está te ouvindo. O que nós precisamos aprender nessa noite é que existem situações que Deus logo resolve. E se eu pedir para você falar desse microfone algumas que ele já resolveu, você vai listar algumas coisas que Deus já resolveu na sua vida, sim ou não? Mas eu quero que você aprenda algo com o seu pastor nessa noite. Existem coisas que nós temos que caminhar um pouco mais. Existem situações que para que Deus resolva, nós precisamos caminhar um pouco mais. E caminhar um pouco mais fala de perseverança. Fala de se encontrar com Jesus, mas aparentemente, eu disse o quê? Aparentemente nada acontecer, e você não desanimar. Aqui está o segredo.
Muitas vezes nós vamos até Jesus, nos encontramos com Ele, Ele nos toca, mas aparentemente para nós algo não aconteceu, e aí nós desanimamos. Perceba que Jesus, ele toca nesse cego, mas aparentemente nada acontece. Então Jesus fala assim: ó, vá lavar seus olhos lá no tanque de Siloé. Diga Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Diga enviado. E eu fui estudar um pouquinho há tempos atrás sobre esse tanque. E quando você for em Israel e estiver em Jerusalém, você vai perceber que do local onde Jesus estava, ele estava mais ou menos próximo ao templo em Jerusalém. Ora, ele estava ao templo, pessoas pegaram pedras para apedrejá-lo. Então ele sai do templo com seus apóstolos, meio que fugido. Está na rua próxima ao templo, quando ele se encontra com esse cego de nascença. E toda essa história que eu te relatei se passa. Então, dali, da entrada do templo de Jerusalém até o tanque de Siloé, é no mínimo 600 metros, mais de meio quilômetro. Mais de meio quilômetro. Agora, não eram como as ruas de hoje que nós temos, onde alguém portador de alguma necessidade especial, ele aperta um sinal para passar, para o sinal dos carros, e o sinal para ele fica fazendo som, fica com um barulho sonoro, emitindo um som. E ele sabe que o semáforo dele está próximo de fechar, então ele tem que meio que acelerar os passos. Não, naquela época não era assim. Ele tinha que enfrentar ali mais de meio quilômetro de adversidades para chegar em Siloé. Quando me entende, eu digo, eu estou entendendo. Quando eu olho para essa cena, eu percebo que esse homem tinha que caminhar. Tinha que o quê? Caminhar todo esse percurso sem enxergar nada. Diga, sem enxergar nada. Ei, ele tinha que caminhar pela fé. Existem pessoas que estão aqui nessa noite me ouvindo, que não estão enxergando mudança alguma. Se encontraram com Jesus, sentiram o toque dele, mas não tem enxergado mudança alguma. Mas eu vim dizer da parte de Deus para você nessa noite: caminhe mais um pouco. Eu sei que você não está enxergando nenhuma mudança, mas ei, você não é daqueles que caminham com os olhos naturais. Você não é daqueles que se movem pelos olhos carnais. Você é daqueles que se movem pela fé. Você não caminha por vista, você caminha por fé. Diga assim, tenha medo de dizer o nome dele: o diabo e demônios. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Diga, eu caminho por fé. Diga assim, eu não estou enxergando nenhuma mudança, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou caminhar até Siloé. Siloé significa enviado. Jesus é o enviado de Deus para a tua vida. Ele é o enviado, ele é Siloé. Ele é o teu Siloé.
Ele é a solução. Jesus é o enviado de Deus para você. Ou seja, nessa noite, caminhe até Jesus. Não abra mão de Jesus. Persevere. Sabe, caminhar sem enxergar nada fala de caminhar com dificuldades. Pois caminhar sem enxergar, nós não vamos saber onde estão os obstáculos. Nós podemos nos machucar. Você tem sido machucado. Você tem sido humilhado. Não está fácil, está difícil. Mas vá para Siloé. Vá para Siloé. Pois quando aquele homem, mesmo sem enxergar, mesmo com toda dificuldade, chegou em Siloé e tocou e se lavou nas águas de Siloé, ele recebeu o seu milagre. Eu vim dizer nessa noite que hoje não será diferente. Se você for até Siloé, você receberá o teu milagre. Ei, Jesus é o teu milagre. Jesus é o teu Siloé. O que você precisa nessa noite é caminhar mais um pouco. O que você precisa nessa noite é sair daqui com esse discernimento. Que existem coisas que Deus resolveu na tua vida, permita-me essa expressão, com um piscar de olhos. Com uma oração daquelas que Deus faz isso por mim, e aí Ele fez. Mas existem coisas que você precisa caminhar mais um pouco. Mesmo já caminhando e dizendo: Pai, eu não estou enxergando nada. Eu não estou vendo nenhuma mudança. Eu não vejo esse homem mudar. Eu não vejo a porta se abrir. Pelo contrário, está tudo piorando. Se aquele cego tivesse dito: não, eu não. É tão difícil ir até Siloé sem enxergar nada. Não caminhe por vista, caminhe por fé. Não desista, não pare. Eu quero encerrar com o versículo 9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Você não está vendo nenhuma mudança. Você não está vendo nada acontecer de diferente. Nessa caminhada, são altos e baixos. Caminho plano e caminho tempestuoso. Mas eu quero dizer para você, se você continuar caminhando até Siloé, lá está o teu milagre. Lá está a tua resposta. Lá está a chave que vai virar e mudar tudo. Se você não desistir, se você não parar,
Eu vim aqui dizer para você que a sua história vai mudar. E o que Deus vai fazer na tua vida, o que Jesus vai operar na tua vida, ninguém jamais viu. Pois a Bíblia fala no versículo 9 desse texto, que as pessoas que conviviam com esse cego de nascença não o reconheceram. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, é tão sobrenatural, é tão indescritível, não dá para descrever, que até as pessoas que convivem com você não vão entender. Não, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Você não está entendendo a palavra que eu estou liberando sobre a sua vida nessa noite, irmão. Você está entendendo o peso da palavra rema que Deus está liberando sobre a tua vida nessa noite? A Bíblia diz que esse homem caminhou um pouco mais. Ele esteve com Jesus, mas Jesus disse assim: ó, é o seguinte, teu milagre não está aqui, você tem que caminhar um pouco mais. Teu milagre não é agora, você tem que caminhar um pouco mais. E ele vai, tem problema não. E sem enxergar, sem ter ideia do futuro, sem saber o que esperava, caminhando somente pela fé, caminhando debaixo de uma palavra. Caminhando o quê? Ei, Deus te deu uma palavra? Há quantos anos Ele te deu uma palavra? Lembra da palavra que Ele te deu e te liberou sobre a tua vida? Caminhe em cima dela, cara. Oi, irmã, caminhe em cima dela, não desiste. Não, lembra do Pedro? Naquele barco afundando, Jesus vem andando por sobre as águas. O que é que Jesus diz? Vem, e ele foi, e o milagre aconteceu. Jesus diz: vai até Siloé, teu milagre está lá. E ele foi sobre aquela palavra. Caminhe em cima dessa palavra. Você não pode estar vendo nenhuma mudança, você não pode estar vendo nada acontecer de diferente, mas caminhe em cima da palavra que Deus liberou sobre a tua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então ele vai até Siloé. Quando ele lava seus olhos, ele passa a enxergar. Ei, ele nunca tinha visto a luz do sol. Ele era cego de... O que você vai ver acontecer na tua vida, você nunca antes tinha visto. Cara, Deus está aqui nesse negócio. Amande kassorebekandambaganda samanda. Xerebecandorebiaça mandagamanamba. Aquele menino, Diego, nunca tinha visto uma planta sequer, uma rosa, um espinho sequer. E quando ele vai até Siloé, os seus olhos se abrem. O que Deus vai fazer na tua vida nunca antes aconteceu. Nesse tempo de vida que você tem, o que Deus está para te entregar nesses dias, nunca antes você recebeu. Aramande kassorebekandarabas. Essa é uma palavra para quem não para no meio do caminho. Essa é uma palavra para quem está dizendo hoje: Deus me ajuda a não caminhar por vista. Está difícil, a luta está grande. Essa palavra é para você que chorou nesses dias, dizendo: Senhor, não aguento mais, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Essa palavra é para você. Ei, vai até Siloé, não para, não desista, porque o que Deus tem para entregar nas tuas mãos, você nunca pensou que iria receber. Anota a data de hoje.
Porque você vai falar a seguinte frase, e quando você falar a seguinte frase, você vai lembrar das palavras do seu pastor: Deus, eu não mereço isso. Amanda sarababa. Amandei que soramanda gaça. Amandei que a sorabagacear. Porque existem pessoas aqui me ouvindo nessa noite, debaixo do som da minha voz, que o diabo fica colocando o passado em xeque. Ei, o teu passado está na cruz e no Calvário. Ei, ele pegou o teu passado, jogou no mar do esquecimento, e agora ele está fazendo tudo novo. Se ele está te dando, e quando ele te dá, é porque você merece. Eu sei que quando nós falamos para Deus, Deus, eu não mereço isso, é por honra, por reconhecimento, é por gratidão. Afinal, a graça dele nos basta. Ainda que a figueira não dê fruto, eu o louvarei. Eu louvarei. Eu louvarei. O que Deus vai entregar nas tuas mãos nesses dias. Amandore kanda se abandaganda. Manayana sore bandaganda sana. Erebekandara macharama. Será tão extraordinário. Será tão grande que até as pessoas que convivem com você não vão entender. Porque foi isso que aconteceu com as pessoas que conviviam com aquele cego. É ele? Não, é alguém que só se parece com ele. A mudança será tão grande, tão extraordinária, que as pessoas nem te reconhecerão. Mas a mudança é para melhor. Pastor, como é que eu faço para isso acontecer? Caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco. Vá para Siloé. Vamos para Siloé nessa noite?